aí, galera que é apaixonada por literatura, meu nome é Aline e hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast, A Sociedade dos Leitores Mortos. E eu trouxe para vocês uma pessoa muito especial, uma pessoa que também ama contos clássicos assim como eu, Carolina Ferreira. E a gente vai aqui tratar com ela, vamos ter uma conversa assim, sobre o conto Pai contra Mãe de Machado de Assis. E eu resolvi trazer esse conto para aqui porque, particularmente, eu acho um conto extremamente interessante. E como vocês sabem, eu sempre tento trazer para aqui, para o nosso podcast, o melhor possível, O que vai ser melhor assim da gente discutir, analisar. E quem tiver interessado aí, quiser ir atrás, buscar, ler melhor, o conto ele se encontra lá no livro Relíquias da Casa Velha, que foi escrito em 1906. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, uma procurada. E ele vai abordar sobre algo muito importante. Ele vai se passar lá na época da escravidão, no período durante a escravidão, e vai nos mostrar a realidade do dia a dia daquelas pessoas que viviam lá, e não só dos escravizados, mas das pessoas ao redor também. E como eu disse antes, esse conto ele foi escrito pelo nosso queridíssimo escritor Machado de Assis. Se não for o maior, um dos maiores escritores da literatura brasileira, um dos maiores nomes que a gente tem aqui na nossa literatura clássica. E eu acho que é muito importante ele ter trazido esse assunto, trazido esse tema, abordado sobre ele, porque ele, de certa forma, tinha experiência com isso. Ele era um homem negro, ele vinha de uma família mais marginalizada, então ele tinha uma certa noção sobre o assunto. Ele viveu essa época após a escravidão na pele. Então, é muito importante que a gente tenha a influência da visão dele na nossa sociedade. Enfim, isso foi só uma introduçãozinha para vocês entenderem um pouco melhor sobre o conto, para quem nunca ouviu falar sobre, Mas agora eu queria saber sua opinião, Carolina. Como é que você acha que esse conto ele vai retratar a sociedade naquela época, na época em que Machado de Assis vivia? E aí, galera, eu me chamo Carolina Ferreira, assim como a Aline falou, e hoje eu fui convidada para participar do episódio e fazer comentários e, de certa forma, uma análise em conjunto a respeito desse conto maravilhoso de Machado de Assis, que, para mim, é uma das obras mais geniais dele. E respondendo a pergunta de Aline, o conto ele se passa ali naquela época da escravidão e retrata a violência estrutural e a situação precária que as parcelas mais pobres da população viviam naquela época. E retratando essa realidade de maneira tão dura, que a gente fica até meio chocado, o conto ele mostra como esse sistema opressor moldava o comportamento e pensamento dessas pessoas comuns no dia a dia, que na tentativa de sobreviver, por causa dessa situação precária, elas acabavam reproduzindo esses mesmos mecanismos de opressão. Agora, entrando mais na história do conto em si, inicialmente o narrador ele situa a gente ali no Rio de Janeiro, durante o século XIX, ali nos centros urbanos, e ele faz isso descrevendo o funcionamento da sociedade escravista. E, inclusive, falando mais dessa narração, ela é feita em terceira pessoa por um narrador onisciente, que é aquele que sabe do sentimento de todo mundo, e é tudo aquilo que a gente aprendeu na escola. E junto a esse tipo de narrador, a linguagem utilizada por Machado ao escrever esse conto faz com que o narrador ele fale com a gente utilizando um tom mais melancólico, vamos dizer assim, e também muitas vezes irônico, que é uma marca bem presente nas escrituras de Machado. Esse tom frio e direto ao descrever o funcionamento da sociedade é proposital, que é justamente para mostrar pra gente como essa violência era naturalizada naquele tempo. Então, demonstrando esse funcionamento, nas primeiras partes do conto, é descrito alguns castigos impostos aos negros quando eles desobedeciam regras, como, por exemplo, a máscara de folha de Flandres, que, se vocês forem pesquisar, minha gente, é um negócio chocante que a gente não consegue nem acreditar. O narrador ele faz o seguinte comentário enquanto está falando sobre essa máscara. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e, alguma vez, o cruel. Então, esse comentário, ele revela assim pra gente toda a crueldade desse sistema e mostra como as pessoas que praticavam esses atos de brutalidade e tortura justificavam toda essa violência em nome de uma ordem social, entre muitas aspas, Como se essa brutalidade ela fosse quase inevitável para manter essa estrutura funcionando. E realmente era, Se os negros não fizessem tudo que as pessoas vindas da Europa não eram capazes de fazer, a estrutura não iria funcionar.
Nossa, é a maior verdade que você falou sobre a questão do sistema, de como as pessoas na época viam os escravizados em relação ao sistema. Que eles eram uma simples maneira de manter a ordem ali. Isso é triste. A gente vê pessoas sendo limitadas a uma simples questão de poder. Serem tiradas de sua liberdade simplesmente por conta disso. Você falou aí da máscara de Folha de Flandres, e eu me lembrei aqui de outro item que Machado cita no texto, que é a coleira de ferro, né? Uma coleira grossa e pesada que os escravos usavam. E Machado, quando ele faz a descrição dessa coleira, ele faz uma descrição bem minuciosa, ele faz questão de fazer esse tipo de descrição. E trazendo até uma citação, igual você fez, ele fala uma frase exatamente assim. Imaginar uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. E daí a gente vê, né, esse cuidado dele em falar tão detalhadamente de maneira direta e fria, da mesma maneira que ele faz com a máscara, justamente para passar pra gente uma imagem não simplesmente simbólica, mas concreta, real e física do sofrimento que era imposto aos escravizados. Machado, ele vai apresentar esse objeto não de uma simples maneira literária ou metafórica, mas vai ser como uma parte do cotidiano de milhares de pessoas negras, de milhares de pessoas que foram escravizadas ali sem motivo algum. É como se ele estivesse dizendo pra gente, que é leitor, que antes de a gente julgar a escravidão como um fenômeno distante ou abstrato, pra gente olhar pra isso da maneira que realmente é. Algo real, algo pesado, algo triste. Nossa, sim, exatamente. Essa escolha de narrativa, né? A maneira como essa realidade foi retratada no conto parece que funciona como se fosse uma estratégia de Machado, e realmente é, porque começando esse conto com essas imagens tão fortes de violência, ele impede que a gente, assim, graças a Deus, né, enxergue a escravidão como algo justamente distante, ou que a gente romantize aquele período de alguma forma. Na minha visão, faz a gente refletir sobre como toda essa violência e brutalidade que os negros sofreram na época da escravidão perduram até os dias atuais como uma marca histórica. E também me fez refletir, espero que faça vocês refletirem também sobre que a gente geralmente fala, é uma falha do sistema. Na verdade, o sistema ele é falho por si só. Ele foi criado com base nessa exploração e desumanização de uma parcela da população. E nessa época da escravidão, justamente as pessoas negras eram desumanizadas. Pegando como base no que você falou, eles eram vistos como objetos, né? Todo esse impacto negativo causado na vida deles naquela época geraram esses impactos que são vistos até hoje. E assim, é muito importante que ele tenha tratado disso da maneira que ele tratou, né? A maior verdade do que você disse aí. E a gente vê, inclusive, ele depois dessa apresentação do instrumento de repressão, né, mostrando toda essa realidade e tal, ele escrevendo algo que pra mim foi muito impactante também, sabe? Ele traz dessa maneira. Há meio século, os escravos surgiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Quando ele fala esse nem todos gostavam da escravidão, a gente vê uma ironia muito grande, né? Porque a pessoa tá ali, ela foi escravizada. E algumas pessoas conseguirem usar o discurso para falar que alguns escravos gostavam da escravidão porque eram bem tratados, é bem complicado assim a gente imaginar isso, né? E daí Machado, na simplicidade dessa frase, vai desmontar toda essa narrativa. Porque apesar desse discurso, né, que falavam sobre serem bem tratados, muitos deles fugiam, porque no fim, ser bem tratado não vai apagar essa condição deles serem uma propriedade de alguém, deles serem objetificados a uma simples posse. Sim, e essa ironia, né, como eu já falei, ela tá bem presente nas histórias de Machado de Assis, e ao trazer frases como essa que você trouxe, que é nem todos gostavam da escravidão, e também um pouquinho depois tem um que é nem todos gostavam de apanhar, a gente para e pensa, será que algum deles gostava de apanhar? Será que algum deles gostava da escravidão? É claro que não, né? Então é justamente nessa ironia que a gente é pego e que o conto mostra toda a crueldade do sistema. E essa construção, né, desse ambiente, ele não serve só para contextualizar. Serve, mas não só para isso, porque meio que cria a atmosfera emocional pro resto do conto inteiro. Antes de nem aparecer um personagem, a gente já sente aquele clima de tensão. Enfim, a gente é impactado, né, com essa contextualização. Inclusive, depois de falar justamente dessas fugas de escravos, o narrador, ele apresenta um ofício que era muito famoso na época, que não era bem um emprego, uma profissão, né, mas servia de bico para muita gente, inclusive para o nosso protagonista, que é o Cândido Neves, que é um caçador de escravo. Lá fala que depois de ele passar por diversos empregos, quando ele via que ia ter que se esforçar um pouquinho para conseguir exercer aquela função,
E, enfim, por vários motivos, ele acabava desistindo poucas semanas depois. Então, ele acaba se tornando esse caçador de escravos. E isso faz a gente voltar lá pro que eu já falei, que na tentativa de sobreviver, ele acabou se tornando um instrumento desse sistema opressor, ao, enfim, virando esse caçador de escravos. E é exatamente mesmo isso aí que você falou pra gente, entendeu? Machado, ele mostra até isso de uma maneira bem deliberada no conto. Ele mostra pra gente que a escravidão ela corrompia não somente quem foi escravizado ali, quem estava sofrendo diretamente por conta da escravidão, mas também influenciava toda a sociedade que dependia dela, de uma maneira negativa, como a gente sabe, né? Infelizmente. E isso acabava por moldar a identidade de diversas pessoas, inclusive uma delas é o próprio protagonista do conto, né? Cândido Neves. A identidade dele era construída não simplesmente por escolhas livres, por opções que ele tinha e escolhia ali, mas por limites estreitos que a pobreza e a estrutura social em que ele vivia impunham sobre ele. Sim, exatamente. Depois da construção desse contexto todo, a história começa a ganhar rumo, né? O Cândido, ele se apaixona lá pela Clara, é uma mulher órfã. Sim, inclusive, uma curiosidade em relação ao nome da Clara e do Cândido, nada nesse conto é por acaso, né? O nome deles não ia ser diferente. Então, são nomes de pessoas brancas. Dá essa ideia de pele branca, de claridade. E, enfim, a Clara, ela é uma órfã e ela mora com a tia Mônica. Há uma marcação de tempo, inclusive, no conto que depois do Cândido e a Clara se conhecerem, se apaixonarem, 11 meses depois, tem um casamento deles. E, obviamente, pessoas que estão apaixonadas têm vontade, né, de criar uma família, de viver uma vida juntos, e com eles não ia ser diferente. Só que, desde o início, a narrativa deixa claro que esse casamento deles é mais sustentado pela esperança, pelo fato deles estarem apaixonados, do que realmente por uma estabilidade, até porque, eles não têm nenhuma, né? A Clara só costura com a tia e o Cândido não tem um emprego fixo, né? Sendo esse caçador de escravos. Pois é, a gente vê assim que a situação deles é extremamente complicada dentro dessa estrutura e tal deles. Mas fica aquela falsa sensação de equilíbrio, sabe? Fica ali, eles conseguem levar, mesmo com dificuldade, conseguem levar o casamento. Só que tem um acontecimento muito importante na história. Clara, ela engravida. E daí, quando ela engravida, esse falso equilíbrio acaba, ele desaba de vez. A gravidez que, como você disse, né, quando duas pessoas apaixonadas se juntam, têm essa vontade de formar uma família. Daí, a gravidez que deveria ser uma simbolização de alegria, de renovação e tal, vai se transformar no ponto onde todas as fragilidades do casal vão vir à tona. A chegada do bebê vai deixar evidente aquilo que eles tanto tentavam ignorar sempre. Eles não têm condições materiais para cuidar da criança, não conseguem manter ela. Falta dinheiro, falta comida, falta segurança, falta tudo o que eles necessitam. E daí é nesse momento que a gente vai ver surgindo o conflito emocional mais doloroso da história, porque eles vão perceber que o amor deles não é o suficiente para garantir a sobrevivência do filho. E quem tá sempre ali avisando sobre essa dura realidade que eles viviam era justamente a tia Mônica. Inclusive, uma coisa que eu não comentei é que, assim, a tia Mônica e a Clara, elas são personagens secundárias, né? Mas elas ajudam justamente no desenvolvimento desse conflito emocional que você mencionou. E o que desencadeia isso é justamente a gravidez de Clara. Mas, enfim, a tia Mônica, ela tá sempre ali avisando sobre essa condição financeira extremamente vulnerável em que eles estão e avisa sobre também o emprego de Cândido, que é extremamente instável também. E a gravidez de Clara, ali já no 8º mês de gestação, começa a ser cada vez mais complicada, porque a condição financeira deles piora cada vez mais, porque começam a surgir novos caçadores de escravos, então o dinheiro começa a ser mais escasso. Daí, diante dessa situação toda, a tia Mônica, ela dá a ideia de levar a criança à roda dos enjeitados, ou roda dos expostos também, que era um mecanismo utilizado naquela época, que era uma portinhola com espaço dentro, aí isso ficava nas paredes das igrejas. Nisso, a criança era colocada dentro desse espaço, a portinhola era fechada e girada. A criança que estava antes do lado de fora vai para o lado de dentro da igreja e é acolhida ali de alguma forma. E, enfim, quem dá a ideia é justamente a tia Mônica, por ver que eles não vão ter nenhuma condição financeira de dar uma vida estável para essa criança. É verdade, e eu vejo assim a tia Mônica como a mais sensata da história. Não que eu condene os outros dois, até porque eles queriam cuidar do seu filho, né? A gente entende essa questão da emoção humana. Mas a tia Mônica foi quem analisou assim melhor a situação. Eles não tinham condições de criar e o melhor seria realmente fazer isso. Só que o simples fato da tia mencionar isso, dar essa ideia pra ela, esse destino para o filho, causa uma angústia gigante assim em Clara. Ela rejeita imediatamente a opção, porque para ela entregar o filho dela é algo impensável, impossível de acontecer.
Só que a gente não tem só o lado dela, né? Tem o lado dela e o de Cândido. E pra ele, que já se via sufocado pela miséria, a sugestão começa a ganhar peso na cabeça dele. Ele vai hesitar, vai sofrer, mas por fim ele acaba entendendo que ele não tem recursos pra cuidar do seu filho. E daí a gente entende. O conflito ele não vai nascer de uma falta de afeto de Cândido ou de Clara ou da tia Mônica. Ele vai nascer da falta de condições básicas que eles realmente não tinham. O casal se ama, o casal deseja o filho, eles querem mantê-lo, mas eles não têm meios, não têm condições. E daí esse conflito inicial que a gente vê vai ser o motor de toda a trama. A busca desesperada de Cândido por uma alternativa, qualquer que seja a alternativa, para evitar a entrega do filho à roda dos enjeitados. É isso que vai desencadear todos os acontecimentos posteriores na história. E daí a gente vê no desenvolvimento do conto Machado e Assis mostrando esse agravamento gradual da situação de Cândido e de Clara. A gente vê o desespero crescendo à medida em que o bebê vai se tornando cada vez mais frágil, né? Justamente por conta dessa falta de condições básicas para criar dele. E é nesse ponto que a tia Mônica, que a gente vê que é sempre prática assim, volta a insistir no destino que era mais temido por eles e principalmente por Clara, que era levar a criança para a roda dos enjeitados. E daí é nesse período que Cândido ele vai viver num estado de tensão constante. Ele vai sentir um misto de inquietação e desespero. A gente lê e a gente sente isso. Ele sai todos os dias na esperança de conseguir encontrar algo que vá tirar eles dessa situação. Mas, infelizmente, ele volta sempre de mãos vazias. E, por fim, para piorar completamente assim a situação, o dinheiro ele vai acabar de vez e o bebê piora. E daí o que acontece? Cândido, ele vai chegar ao que ele considera o limite possível assim dele. Mesmo ele amando profundamente seu filho e sofrendo com a dor da sua esposa, Clara, ele vai tomar a decisão mais difícil para ele. A mais difícil dele conseguir exercer ali, tomar de verdade. Ele vai resolver levar o bebê à roda dos enjeitados. E daí é nesse momento que o conflito emocional a gente vê ele chegando ao ápice. Cândido está prestes a abrir mão da convivência com seu próprio filho para garantir a sobrevivência da sua família. Nossa, e é angustiante, né? A gente vê todo esse desespero, a gente fica comovido e, enfim, a gente fica muito triste. E é justamente nessa cena que Cândido está indo deixar o filho na roda dos enjeitados que se desencadeia o clímax do conto, porque é nesse caminho que ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro quando ele vê uma escrava fugitiva que ele tinha visto dias anteriores num jornal. O nome dessa escrava é Arminda. E, gente, essa é, de longe, assim, a cena mais impactante de todo o conto, né? Acho que você concorda comigo. Ele persegue ela, captura ela, justamente porque ele é mais forte do que ela, e leva ela pro seu senhor. Só que no caminho de levando ela implora, né, pelo amor de Deus, pra ele libertar ela, porque ela tá grávida. E é justamente esse a cena de maior peso, porque ele é um pai que tá desesperado contra uma mãe que também tá desesperada e fugiu justamente pra conseguir ter o filho, assim, em liberdade, né? Só que não adianta nada, porque Cândido, por estar sendo movido apenas pela necessidade, ele não enxerga nada além da própria situação. Então, ele leva Arminda ao seu senhor, ele recebe a recompensa e, provavelmente por ela ter sentido muito medo e, enfim, sentir muitas emoções naquele momento, Arminda, ela aborta o menino. A criança, né? Que ela tava na barriga, na frente dos dois. E, tipo, nessa cena não tem nenhuma compaixão, justamente pelo que eu já falei, de Cândido estar sendo movido apenas pela necessidade. Eu concordo plenamente com você. Essa parte é a parte mais pesada, a cena mais impactante que a gente, quando lê, fica assim, sabe, em choque. Porque é algo realmente muito pesado. A mulher, ela aborta por conta do desespero que ela passou ali na situação e não é dado toda essa atenção ali naquele momento, entendeu? Por Cândido, por ninguém. O que se passa é tipo assim, como se fosse uma situação isolada dela. Assim, eu vejo uma certa relação dessa parte com o nome. E eu queria saber qual você acha que foi o pensamento de Machado de Assis ao dar o nome, se você concorda que existe uma relação. E se existe pra você, qual seria? Como ela aconteceria? Bom, eu acho sim que tem relação essa cena, né, com o nome do conto, porque Machado de Assis, ele retrata ali justamente, o nome do conto é pai contra mãe. Então, nessa cena, Machado de Assis, ele retrata justamente o pai, que no caso é o Cândido, que está ali desesperado para conseguir dinheiro e continuar cuidando do seu filho e dar ali uma vida estável para ele, que se contrapõe a uma mãe, que é justamente a Arminda, né, que está ali gerando um filho dentro da barriga dela e foge do seu senhor para conseguir ter essa criança em um ambiente menos hostil do que o que ela vivia. Então, essa cena, além de ser a de maior tensão, né, de todo o conto, ela retrata uma crítica social enorme, que é basicamente tudo que a gente já conversou durante o episódio,
que o Cândido ele tá virando um instrumento de opressão do sistema. E, além disso, também é a cena que dá origem ao nome do conto. É muito inteligente Machado pensar nessa relação entre o texto e o título. E daí a gente vê o quê? Que quando Cândido ignora o pedido de socorro de Arminda e entrega-la ao Senhor, não é uma decisão prática dele, pensada. É o resultado direto da influência da estrutura social que transforma pessoas em propriedade, mães em instrumentos e filhos em mercadoria. Portanto, quando Arminda perde o bebê e Cândido volta para casa orgulhoso da recompensa, porque ele vai salvar o seu próprio filho, o conto mostra o conflito mais cruel. Para um pai sobreviver e salvar seu próprio filho, foi preciso destruir uma mãe e o filho dela. Enfim, é depois de todo esse ponto de tensão que a gente chega no final realmente da história. E tem uma frase que me chama muita atenção, que Machado de Assis fala assim: nem todas as crianças vingam. E é uma frase que pra mim é direta, mas ao mesmo tempo profundamente cruel. É como se Cândido, a atitude de Cândido, fosse uma lei da selva para garantir que seu filho sobreviva. Mesmo que isso colocasse a vida de outra pessoa, o filho de outra pessoa, em risco e tivesse que morrer para isso. E daí retrata na vida de Cândido o financeiro muito mais importante do que uma espécie de moral, do que a vida de outro ser humano. E depois de toda a análise que a gente fez aqui hoje, só reforçou para mim o quão boa e necessária é a mensagem que Machado traz com esse conto para as nossas vidas. E assim, eu não sei para você, mas para mim é uma mensagem muito importante e relevante até os dias atuais, né? A gente pode tirar muito proveito. O que você acha? Como é que você acha que isso pode ser aplicado na nossa vida ainda hoje em dia? Nossa, com certeza o conto ele tem muita relevância para os dias atuais, porque ele trata de diversos assuntos que continuam urgentes até hoje em dia e que a gente acaba esquecendo, né? Então, lendo contos assim, a gente meio que é obrigado a olhar para a escravidão, ver as marcas que ela deixou e que são vistas até hoje em dia, como, por exemplo, na desigualdade social, na desigualdade racial também e na violência, né? Em toda a violência que as pessoas negras sofrem hoje em dia por consequência daquele período. Então, é muito importante que a gente leia e faça discussões tipo essa sobre contos assim, porque tratam de temas que são muito importantes. É isso. Obrigada por ter me convidado, Aline. Fiquei muito feliz por ter participado desse episódio e que conhecimento, né, que foi gerado durante essa discussão. Espero poder participar mais vezes e é isso. Tchau, gente! E é isso, gente. O episódio de hoje termina por aqui, infelizmente, né? Muito obrigada à paciência de cada um de vocês para ouvir esse assunto tão importante, chegarem até aqui, até o final com a gente. E também muito obrigada a você, Carolina, pela sua participação tão especial e tão maravilhosa, né, nessa discussão que a gente teve. Enfim, foi isso. A Sociedade dos Leitores Mortos fica por aqui, mas esperamos vocês para o próximo episódio na próxima semana. Até mais!